senhores, novamente eu peço licença para convidá-los a me acompanhar, a mim e aos meus convidados, nos próximos 30 minutos. Hoje eu trago a Fernanda de Souza Hopf, a doutora Fernanda de Souza Hopf, e o doutor Mohamed Riad. Peraí, vamos lá de novo, sem corte. Dr. Mohamed Riad Ali Taye. Isso aí, perfeito. Eu fiz o tema. Bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Bem-vindos. É a Fernanda, a Fer e o Ad. Sem esquecer que a gente vai falar hoje. Eu trouxe esses dois convidados. Novamente, nós vamos ficar de máscara porque são dois convidados. Para respeitar todo o protocolo de saúde, já passamos o nosso álcool gel, estamos prontos para a entrevista e tem muito assunto para falar com esse casal. São dois médicos, a Fernanda é ginecologista obstetra e o Dr. Mohamed Ouad é cirurgião oncológico. Tem muito assunto, eu vou tentar colocar 3 programas praticamente em um. E eles têm muita coisa para falar, e porque essa intimidade, eu já vou dizendo pra gente, daqui a pouco a gente vai dar algum fora, né, Fernanda? A Fernanda vai me chamar de Su, eu vou chamar ela de Fer, então assim, ó, vamos acabar com a fantasia, eu tô escolhendo a televisão, sabe? Como é que era aquele cara que apareceu mostrando todos os segredos do mágico, aquele na televisão. Mr. Eu sou M. praticamente isso, né? Do Mr. M, Quebrando barreiras. Mudando conceitos. Então, assim, mas eu já avisei pro pessoal que assiste o programa que eu procuro trazer durante a pandemia pessoas que tenham histórias interessantes para contar e que seja do meu convívio, né? Justamente para a gente não parar o programa e ao mesmo tempo não correr risco, respeitar, né? Uhum. Afinal de contas, eu sou uma jovem senhora que não posso pegar Covid, né? A máscara, por exemplo, eu já sei que a gente não pode mexer assim, então eu mostro como não deve fazer, né? Exato. Bom, por que vocês estão aqui hoje? Deixa eu explicar para vocês. Vocês são exemplos numa situação atual e a gente vai falar sobre uma pandemia que todo mundo está falando, a profissão de vocês, agora o doutor Ad, a gente vai entrar no Outubro Rosa, né? Uhum. E que é tão importante e também ele trata, né? Ele tenta salvar vidas através das cirurgias dele e a maioria com sucesso, porque muitas não é da gente, né? Nós já conversamos em outros programas que quando Deus quer levar, Deus leva. Mas os que não quiserem levar, voltam assim, bonitinhas que nem eu tô hoje. Né? E outro assunto muito importante que a gente vai começar é assim, a Fernanda e o Ad, eles casaram no religioso para começar uma vida completar, já tinha casado quando no civil, né? Nós tínhamos casado em 2018. Isso. Então, no dia 8 de março de 2018. Então, na verdade, este ano, no dia 7 de março de 2020, 2 anos depois, nós casamos no religioso. Com todos os sonhos, com todas as realizações, exatamente. Tudo no lugar, né? E por que... Mas aí, pararam os sonhos porque a grande lua de mel, a grande viagem não pode ser feita. Exatamente. Né? Assim como muitos outros casais que estão nos vendo, eles também sequer completaram o religioso, né? Sequer fizeram a festa. E são sonhos cortados, né? Vocês tinham tudo pronto para viajar, já tinham data? Sim, estávamos todos programados já para realizar a viagem com a pandemia, mas como o mundo inteiro se organizou, a gente conseguiu reorganizar a viagem para uma data futura, sem saber se ela vai ocorrer ou não. Uhum.
Mas vai, sim. Esperança, né? Vai, acho que né? vai. A gente teve, na verdade, agora assim, pensando, eu lembro de pelo menos 3 casais, 3 amigos que cancelaram seus casamentos ao longo do ano. Então eu acho que a gente teve um pouco de sorte, porque nós casamos no dia 7 e tudo se encerrou, tudo fechou um final de semana depois. Inclusive, uma conhecida, um final de semana depois, já não conseguiu casar. Então, muitos dos nossos amigos que estavam no casamento nos mandaram mensagem. Olha que bom, a lembrança que a gente vai ter de aglomeração e de reunião e de todo mundo junto é a do casamento de vocês. Confraternização, de Provavelmente ao longo do ano inteiro. Com a chave, com chave de ouro, Com então, chave né? de Porque eu fui testemunha de uma festa assim, ó, com todos os sonhos dos seus lugares, com todos os detalhes realizados, né? Essa máscara vai me atrapalhar o programa inteiro. Aí vocês casaram, não podem mais viajar, e aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, aí vocês moram aonde? A gente se olha Agora porque como... a gente tem que responder as mesmas coisas, né? Não vale prêmio, não viu? Vale. Se um responder uma coisa e outro, não tem problema. então vamos ficar mais à vontade agora. Não vale prêmio. Nós moramos em Balneário Camboriú, na verdade nós somos os 2 gaúchos. E nós nos conhecemos no Rio Grande do Sul, nós fizemos as nossas especializações aqui, nos conhecemos na residência médica, que é o momento de especialização depois que a gente se forma médico. E aí nós tivemos um convite profissional e optamos por nos mudar para Santa Catarina. Então hoje em dia a gente mora em Balneário Camboriú e não temos ninguém lá, somos só nós 2 e a nossa cachorrinha. Todos os nossos familiares, tanto os meus quanto os do Mohamed, estão aqui no Rio Grande do Sul, então nós ficamos realmente isolados fisicamente até dos nossos pais, das pessoas mais próximas, durante esse... Eu sempre digo, a Fernanda é essa intimidade que eu tenho, porque a Fernanda é filha da minha prima. Às vezes eu chamo de prima, às vezes de sobrinha, né? Mas é mais ou menos isso. E ela tem o pai médico, o irmão médico e o marido médico, e ela é médica. Então, juntos, eles têm muito assunto para conversar, né? O Mano tem a especialização de intensivista, né? Em tratamento, especializada em tratamento paliativo. Isso aí. A Fernanda é ginecologista. Então, a Fernanda começa a vida, acompanha todos os serizinhos que iniciam a vida. O doutor Adi e o doutor Fernando, que é pai da Fernanda, tentam dar qualidade de vida durante a vida. E o João Luiz, que é irmão da Fernanda, então acompanha as pessoas no finalzinho da vida, né? Um no comecinho, outro na despedida. Dá qualidade para o final da vida também. Exatamente, sem falar na mãe psicóloga, que também dá qualidade de vida, né? Vamos falar bem da sogra, né? Vamos, é importante. Amanhã é aniversário. Amanhã é aniversário da sogra. Amanhã é aniversário da sogra. É verdade. A Joselaine. Aí vocês estão em Balneário Camboriú para começar não, dar continuação, né? Porque vocês já tinham casado em 2018. E vem uma pandemia com 2 especializações bem aleatórias, sei lá se é a palavra certa, diz assim, tudo é encerrado. Como se não pudesse mais ter filhos por causa da pandemia. Mas as crianças continuam vindo. Exatamente. As mulheres continuam com problemas ginecológicos, né? Eu sou voluntária na Liga de Combate ao Câncer. E assim, ó, em plena pandemia, são 5 casos em Farroupilha, que são 70 mil habitantes, novos por semana. Então, ninguém falou pro coronavírus que ele não pode atacar. Tá? E nem pro senhor câncer que ele tem que esperar. Que ele tem que tirar férias, né? Exatamente. Então, ficou uma situação bastante confusa. Não sei como é que vocês receberam essa... Na verdade, nós, como o mundo inteiro, não sabíamos como lidar no início. Então, tudo era muito especulado, era muita especulação. Até pelos próprios especialistas.
Eles não sabiam como agir e porque é tudo muito novo. Então a gente não sabia como seria a nossa rotina daquele momento para frente, com as gestantes da Fernanda ligando e mandando mensagem, dos pacientes com câncer, das nossas condutas no consultório, como vai ser nossas cirurgias. Então no início foi muito confuso e a gente pegava os nossos pares profissionais para a gente tentar ver como é que a gente poderia se encaixar naquilo, porque ainda é muito novo, né? Agora a gente já passou por um período e agora que estamos começando a nos reorganizar novamente. Mas foi muito assustador, muito estranho. Nós, jovens médicos, nunca pensamos em vivenciar algo assim parecido. Porque a vida, vocês estão assim em Balneário, é longe de tudo e de todos, né? Vocês estão um apoiando o outro. No começo vocês pararam de atender no consultório, né? Eu até vou contar uma situação que eu vou lembrar, enfim, pro resto da minha vida. Nós já estávamos ausentes, nós já estávamos ausentes da cidade e remanejando cirurgias, e a nossa rotina é em função do casamento. Então, o casamento foi no iniciozinho de março, uma semana antes do casamento a gente já veio para cá para organizar as últimas coisas. E aí, nós voltamos para Balneário e nós trabalhamos, acho que tudo fechou dia 15, se eu não me engano, ou 16. Foi do dia 17, se não me engano. 17, uma quinta-feira, né? É. Na quarta-feira, então eu fui pro consultório, nós voltamos na segunda, né? Segunda chegamos em casa. Com mala, com presentes, aquela coisa. Na terça-feira nós já começamos a trabalhar. E aí eu atendi no consultório na terça e na quarta a gente recebeu um aviso que seria o último dia do consultório. E aí, a gente já tem nós já tínhamos tido aquela organização para poder encaixar as gestantes nesses 15 dias, colegas estavam vendo, caso alguém entrasse em trabalho de parto, o Mohamed tinha os pacientes que ele tinha operado, que tinha outro colega fazendo avaliação pós-operatória. E aí, nós tínhamos que resolver todos os que a gente viria com tranquilidade no retorno, a gente tinha 24 horas para resolver. Então, essa quarta-feira foi marcante para mim, porque eu me lembro que eu pedi para a secretária me ajudar e a gente entrou em contato com todo mundo e eu fiquei no consultório acho que até umas 9 da noite. E que bom que eu fiz isso, porque a partir do dia seguinte eu não vi mais ninguém. Aí o consultório, em Santa Catarina, a gente divide o consultório com um grupo de colegas. O prédio todo foi fechado, nós não tínhamos nem como acessar, nem entrar no prédio, nem subir até o consultório. Então, a gente se comunicava pelo WhatsApp, com as secretárias, um pouco até pelas redes sociais, com os pacientes que nos procuravam. E aí, as situações mais urgentes a gente atendia dentro do hospital, num lugar, na verdade, não onde estava o coronavírus, mas o hospital foi todo transformado, então, numa área de atendimento na entrada do hospital, para poder ver essas pacientes que estavam programadas para mais adiante. E assim foram 15 dias, né? 15 dias bem incertos, difíceis, assim, esses. Difícil, estrategicamente foi complicado, porque nós estávamos trabalhando com aquilo e nós também estávamos com medo pelos nossos familiares e tinha os pacientes. E para o paciente, não existe se aquela doença dele é menos grave do ponto de vista técnico do outro. Então, tu chegar e falar para o paciente, olha, a tua cirurgia pode esperar, a tua consulta pode esperar, é muito delicado, porque o paciente aquilo é muito importante, a saúde dele. Então, ele não consegue ver aquilo é um problema e o problema dele é mais importante porque é o problema dele. Então, nós temos que trabalhar com isso, algumas cirurgias a gente fala, olha, essa cirurgia pode esperar 15 dias, pode esperar 30 dias, não tem problema. Para o paciente era muito delicado ele entender isso. E com razão, porque às vezes as mães me perguntam, mas quantos partos tu faz? Tu não lembra de todos os bebês? Na verdade, para mim sempre é um momento especial, porque eu acho que eu sou muito sortuda em fazer uma coisa que eu realmente amo. Mas para aquela família, se para mim já é especial, para aquela família é a criança esperada por 9 meses e às vezes por uma vida toda, por anos. Então, a gente tentava acolher os pacientes da melhor forma possível e nesses 15 dias a gente realmente, além da pandemia toda, uma outra situação que foi bem diferente do que a gente já tinha vivenciado é que nós nunca tínhamos ficado em casa.
Nós não fazíamos as refeições em casa, porque a gente normalmente sai de casa bem cedo e volta no final do dia. Então, a gente fazia algumas coisas pelo computador, videochamada com os pacientes, mas a gente estava em isolamento. Então, foi a primeira vez na vida que eu curti minha casa. E o marido? Ou nem tanto. Assim, querido, já teve que, assim, aguentar a esposa logo de cara. Então, assim, passou daqueles 15 dias, foi aprovado, Fernanda. Nós brincávamos, né? Falava assim, olha, muito casamento vai terminar ou vai ser duradouro. Eu falei, não, vamos transformar o nosso no casamento duradouro. Mas foi bacana, porque a gente começou a ficar mais junto até na cozinha, né? Então a gente participava no início, como a gente não sabia, nós combinamos de acordar, mesmo sabendo que não teríamos trabalho cedo, acordar um pouco mais cedo, e nós trocávamos de roupa, não ficávamos com a roupa que nós tínhamos dormido, tomávamos banho, como se estivéssemos entrando numa rotina. Vocês tentaram fazer... eu também, no começo tentei. Depois... Mas é que esse período foi curto, porque aí depois a gente realmente... eu vou te dizer, Suzy, que ficar sem trabalhar totalmente deve ter durado 4 ou 5 dias, porque foi o tempo que levou para eu ter uma gestante que eu precisei ver. E aconteceu, Fernanda, aconteceu o Eu Tô Sonhando, que eu achei muito interessante. Não sei se foi a mãe que me contou que tu teve que... Porque não podia nem circular em Santa Catarina, né? As pessoas não podiam sair na rua assim, numa boa. Nós passávamos por barreiras e apresentávamos o cartão do hospital. O que tu teve que apresentar para poder justificar isso, a tua presença na rua. É que Balneário Camboriú é interligado com Itajaí, que são 2 cidades que tu pode acessá-las pela BR, mas elas são interligadas. E aí as prefeituras, exatamente no ponto... um bairro que para lá da faixa é uma cidade e para cá é outra, tinham as barreiras. E a gente trabalha nas 2 cidades como se fosse uma. Então, nós trabalhamos em um hospital de uma delas e mais dois hospitais de outra. E aí, nós cruzávamos o tempo todo a barreira e a gente se apresentava, explicava que a gente estava atendendo o paciente para conseguir retornar para casa. Aqui já aconteceu assim... Acho que no máximo 15 dias as pessoas... Aquele deserto na rua, sabe? Foi até o primeiro pagamento. Depois foi o boi com a corda, né? Tu sabe, Suzy, que até agora me lembrei que a Fernanda falou isso das barreiras. Foi bem bacana, porque como nossos carros têm aquela placa genérica do Brasil, eles não sabiam de onde nós éramos, né? Porque quando a placa era de Balneário Camboriú, eles deixavam passar. Então, normalmente nós éramos parados. E toda vez que eles eram parados, a gente perguntava se a gente morava ali, o que nós estávamos fazendo. A gente explicava, não, eu sou médico. E várias vezes eles nos agradeciam, os agentes de segurança pública, os policiais militares, os guardas municipais, o pessoal da Secretaria de Saúde que estavam ali, porque a gente não sabia se aquilo era o certo ou era o errado. Eu sempre digo que a coisa mais importante, mais certa a fazer é aquela que tu decidiu no momento. Olhar retrospectivamente, falar, nossa, nós paramos muito cedo, é muito fácil agora. Mas naquele momento nós tínhamos que fazer aquilo, a gente não sabia o que nós estaríamos enfrentando. E os agentes, assim, toda vez que eu falava assim, não, nós somos médicos, muito obrigado pelo que tu está fazendo. E nós automaticamente já retribuía, não, obrigado vocês pelo que vocês estão fazendo. Que também estão expostos. Né? Porque a gente estava exposto e a gente não sabia como as coisas estariam andando. E estava todo mundo ali perdido e nós não podíamos chegar e falar assim, não, a gente vai ficar em casa. E o medo de pegar o coronavírus? Tinha? Muito. Eu não sei se a gente teve uma amostra viciada, se é um viés, já que a gente, enfim, fica muito dentro do hospital e vê, com certeza, a parte da população que é internada, que precisa de UTI, que passa pelos sintomas mais graves. Vocês estão de frente com a pior parte do Covid, né, dessa doença. Então, eu não sei se foi isso, mas a gente teve alguns colegas jovens, né, eu lembro, assim, de alguns agora, da nossa faixa etária, entre 30, 40 anos, 35 anos, saudáveis, que foram internados, que precisaram de UTI. Então, a gente se questionava muito, será que de alguma forma, por a gente estar sempre muito dentro de hospital, a gente é colonizado e aí, talvez, não sei, a gente, quando acaba pegando, de uma forma mais grave,
porque colegas jovens que a gente não entendia por que estavam indo pra UTI logo no início. E aí, claro que isso gerava muito medo. E a gente, como somos só nós dois, se um de nós pegasse, os dois teriam que parar 100% e nós não teríamos ninguém. E a falta de, assim, ó, vocês estarem longe de toda a família. Adi, não deu nem um petit, assim, na Fernanda, de saudade do pai. Não teve nenhum dia, assim, que ela surtou. Não quero minha mãe. Não, chegou, mas ela sentia muita saudade. E realmente, hoje em dia, com a tecnologia, com a possibilidade de fazer chamadas de vídeo, ameniza um pouco a saudade. Mas nós também sabíamos que se a gente estivesse na mesma cidade, a gente não poderia se Não ver ia ficar... se ver naquele momento. Então, a nossa preocupação era nos mantermos bem. E eu e a Fernanda, a gente tinha um plano já de Covid-19 em casa, que nós temos mais de um quarto em casa, então, se eu positivar a Covid, eu fico naquele quarto e tu te isola. Eu vou me isolar de ti, eu fico só naquele quarto, paciência, porque até então a gente não sabia como as coisas estavam, né? Então nós estávamos tudo programado para isso. E claro que nossa maior preocupação, a Fernanda com a Inês, com a mãe dela e posteriormente com o pai dela, que deu um susto, e eu com a minha mãe, né? Que minha mãe A mãe pegou Covid. Ela teve sintomas há uns 30 dias atrás, e a minha irmã que mora com ela positivou, então a gente acredita que minha mãe teve. Só que eu falei, não precisa sair de casa, não precisa coletar exames, fique em casa nesse primeiro momento. E hoje ela está super bem, mas nós ficamos preocupados, né? E o pai da Fernanda, que precisou ficar internado 72 horas no hospital. Foi, né? O doutor foi lá em Porto Luiz Alegre. Fernando foi, né? Que foi, assim, é um inimigo invisível, né? Porque o meu pai acabou pela idade e pelos fatores de risco se afastando, parando de fazer atendimento aberto em hospital, plantão, e ele acabou, acho que no interior, a gente acredita, talvez no mercado, não se sabe bem, mas a princípio não foi de nenhum paciente, porque nunca a gente vai ter certeza. É interessante, né? Realmente é um inimigo extremamente invisível, uma exatamente, guerra que a gente fica... E o vírus extremamente organizado também, né? Nós é que nos perdemos às vezes. Na verdade, a gente levou uma rasteira, né? De um vírus novo, o mundo todo, né? Verdade. Mas acho que, assim, eu falo para os meus pacientes que a gente tem que tentar sempre ver o meio copo cheio e não meio copo vazio. A gente aprendeu muita coisa com essa pandemia, a gente perdeu muita gente, mas a gente passou a entender melhor os principais valores da vida, a pensar tanto nos nossos familiares, que por muitas vezes a gente, por esse tempo todo a gente ficou longe, não pôde encontrar, a respeitar um pouco mais os nossos sentimentos, a entender que crises de ansiedade eram naturais, a não exigir que as coisas ficassem sempre tão organizadas, entender que a gente não tem o controle de muitas coisas que a gente acha que tem. Então, muitas vezes a gente ficava ansioso em casa, a gente ficava preocupado, éramos só nós dois, e a gente respirava fundo, se permitia dormir mal alguns dias, pensando que no dia seguinte a gente acordaria melhor, e aí a gente foi levando. E uma coisa muito boa que a Fernanda, nesse meio tempo, aprendeu a ver séries. Aprendeu o quê? Ver séries de TV. Ah, é? Porque a Fernanda, pelo jeito dela, não é uma coisa que ela parava pra assistir, que ela falava, não, tem muita coisa pra fazer. Não. E aí agora a gente viu uma série toda juntos, agora estamos acompanhando uma série, ela consegue agora se permitir dar um tempo e agora eu vou ver uma série. Olha, aquela viagem de lua de mel, se vocês tivessem, vocês vão pra onde? A gente vai para as Maldivas. Vocês vão para as Maldivas. Lá vocês iam curtir o cenário, curtir tudo, e não iam se curtir tanto quanto vocês se curtiram os 15 dias em casa, né? Verdade. Ou tu. É verdade. E tu falou uma coisa muito interessante, Fernanda, assim, a gente aprende mais a respeitar mais o sentimento, e eu acho que não sei se na tua profissão, na tua especialidade, mas a do AD, eu já passei como paciente dos dois, né? Já tive um filho. E eu tinha certeza que meu filho era perfeito, mas eu ia morrer no parto. É mesmo. Não morri, né? Tive 2 câncer, fui tratada, graças a Deus, por mãos, Deus conduziu, sabe, assim, as pessoas certas,
O meu mastologista, ele faz isso depois que a pessoa está anestesiada. Não sei se tu já trabalhou com ele, Adi, mas assim, depois da terceira ou quarta cirurgia comigo, ele já fazia antes de eu adormecer. Ele pega a mão de todos as pessoas que estão trabalhando na sala e reza, faz uma oração para que Deus oriente, ilumine, sabe, as decisões de imediato que eles têm que tomar, né? E ele disse que faz isso quando está já anestesiado, para não assustar o paciente, né? Que é importante. Mas eu acho muito interessante, eu acho que vocês têm que ser pessoas iluminadas, pessoas que têm que ter decisões imediatas, tomar, né? Eu fico imaginando, Adi, assim, ó, eu vou... Desculpa que eu preciso realmente coçar aqui, arrumar a máscara que não tá desconfortável. Eu não parei ainda, né? É como quando a gente entra numa cirurgia. Aí a gente começa a sentir coceira aqui, coceira ali, porque a gente tá paramentado e não pode encostar. Aí tu fica assim, alguém pode me ajudar aqui? Eu até poderia. Alguém pode, por favor, empurrar um pouquinho meu óculos que ele tá embaçando. Mas é segundos depois. Desculpa te interromper. Eu sinto coceira cada vez que eu boto uma máscara. Se eu não posso mexer nada. É o que não pode fazer, eu adoraria estar fazendo. Eu sinto necessidade de fazer. Mas assim, aproveitando o AD aqui, que começa, nós estamos no finalzinho de setembro agora, né? Vai começar o Outubro Rosa. Mas o Outubro Rosa se tornou, para nós, na Liga de Combate ao Câncer aqui em Farroupilha, não só a gente dá ênfase ao câncer de mama, né? Mas é o mês que a gente aproveita para divulgar, assim, ó, protejam-se, né? Com todos os tipos de câncer. Aí, assim, ó, tem o oncologista, tem o radiologista, tem, dependendo do local que tem o câncer, no meu caso era o mastologista que me acompanhava, né? E tem o cirurgião oncológico. Assim, ó, o que as pessoas, quando tu abre uma pessoa, né? Abre um corpo humano e tu te depara, sabe? Com um cenário trágico, que tu sabe que muitas vezes, assim, ó, não tem cura, né? E a gente tem que né? Não sei como é que é dito pro paciente, mas, assim, muitas vezes não é... Aquele vulgarmente abre e fecha, sabe? É uma doença que eu aprendi isso com o Dr. André, que é o meu oncologista. Câncer tu me corrige, tá? Câncer é um nome comum a várias doenças que têm o mesmo procedimento, que as células se multiplicam erradamente. De forma desorganizada. Exato. Tanto que tem vários tipos de câncer, inclusive no seio, né? Ou vários tipos de câncer, né? Aí eu digo assim, metástase, tu vai me corrigindo, tu me para, tá? Eu vou te dar uma aula e tu me tranca aqui. Tá bom. Metástase, a metástase do seio, aquele tipo de câncer, tumor, né? Que dá no seio, que eu tenho lá, o X, né? Eu pode dar metástases em lugares como se fosse uma semente que aceita alguns solos, ou seja, algumas partes do corpo que ela consegue se desenvolver, não são todas, né? Aí eu pergunto assim, por que toda essa minha oratória? Pode ser evitado muita coisa em relação a essa doença, porque assim, a gente tem que prevenir, né, antes de chegar no abre e fecha. Assim, Suzy, até saiu um estudo ano passado, em 2019, fazendo uma relação da qualidade de vida, né, com a prevenção do câncer. Então, nós sabemos, né, que muitos cânceres têm uma relação que pessoas com uma qualidade de vida melhor, com alimentação melhor, com exercícios físicos regulares, né, então tem uma dieta regrada e exercícios, a questão do estresse do dia a dia hoje, a gente sabe que muito câncer, né, a gente consegue diminuir muito a incidência do câncer, né? A gente sabe fatores como o cigarro para o câncer de pulmão,
que também cigarro para o câncer de laringe. Eu sempre digo que o cigarro é o mal do século, né? Porque o cigarro, tu pode ir em qualquer lugar, compra um cigarro, né? E a gente sabe a associação do cigarro com vários tipos de câncer. A questão da ingesta etílica exagerada. Então a gente consegue prevenir muita coisa. Mas o mais importante eu sempre digo que é o rastreamento. Né? A mulher, e a Fernanda pode falar disso com muito mais propriedade que eu, é a mulher fazer o exame, acompanhar com a sua ginecologista, para coletar o Papa Nicolau, para pedir mamografia, fazer o autoexame. Né? O homem que é mais resistente também tem um acompanhamento médico, porque a mulher, normalmente, eu tô entrando na área da Fernanda, acho que eu não espero que ela não brigue comigo em casa. Não, eu tô mansinha. Ela tá zen. Tá. Tô zen. A mulher, a menina, quando ela tem a primeira menstruação, é uma preocupação da mãe, levá-la até o ginecologista. O menino, ele não tem esse marco. Né? Ele não tem um marco tipo assim, agora ele precisa ter um acompanhamento. Então isso fica culturalmente no homem, que o homem só vai no médico quando precisa. Então essa falta, assim, o homem é mais resistente ao médico. Então, fazer a prevenção, o homem se preocupar. Agora nós estamos falando, esse mês agora a gente teve o Setembro Verde, falando do câncer coloretal, que é o câncer de intestino. Nós vamos ter o Outubro Rosa, que tem o câncer de mama. E junto a gente vê a saúde da mulher como um todo. Em novembro nós vamos ter o Novembro Azul, respeitando o câncer de próstata. Então, medidas de prevenção, de rastreamento e o autocuidado, né? O autocuidado é muito importante para a prevenção. Ontem mesmo eu ouvi em algum lugar de que realmente o que tu acabou de falar, que assim, a mulher se cuida mais, ela se dedica mais à prevenção do que o homem. E Fernanda, uma coisa muito importante também, assim, trocando um pouquinho agora da especialidade. Parto, né? Vamos falar mais de parto, assim, eu tenho problemas ginecológicos, né? Eu teria um monte de coisa para falar, né? Sobre mas, assim, os partos é um sonho, né, de um casal, né? Agora eu quero ter filhos, ou não, vem de surpresa, mas assim... E quando eu falei brincando antes, mas era verdade, que assim, meu filho era perfeito, mas eu ia morrer no parto. Então, assim, quando é o contrário, a realidade, sabe? Assim, hoje tem técnicas, meu Deus, vocês, né? A gente fica sabendo bem antes, né? De problemas de crianças. Aí entra... tem crianças que são feitas cirurgias dentro do útero, inclusive já existe isso, não é? Existe no muito Brasil. Moderno. Muito moderno. Plástica não fazem ainda. Ainda não. Então, pra já nascer com o nariz mais bonitinho. isso, a cara da mão, vamos fazer uma plástica, então isso ainda não tem. Não. Mas assim, né, brincadeiras à parte, assim, como é que é o impacto de receber, né? Ou não conseguir vingar aquela gravidez. Eu tenho uma coisa que a gente conversa bastante em casa, eu e Mohamed, que é nenhum pai e uma mãe, ou a família envolvida entra numa maternidade com a expectativa de sair sem o seu bebê. Se for no final, né, a gente tá, claro, excluindo aquelas perdas gestacionais, os abortos do início, né? Tô falando de uma gestação de 9 meses. Então, eu acho que apesar da obstetrícia estar vinculada a um momento mais feliz da vida de uma mulher, um momento transformador, onde a mulher modifica a sua visão, modifica seu jeito de ser, nasce uma mãe, a gente tem esse outro lado também, que é as famílias entenderem que gestar é uma situação de risco. A gente tem riscos aumentados para a mãe. Um exemplo, assim, por exemplo, as pacientes me perguntam muito no consultório: doutora Fernanda, anticoncepcional da trombose? Olha, para pacientes que a gente fizer uma consulta, uma anamnese, que é aquela entrevista na consulta. Quais os teus fatores de risco? Eu vou saber te dizer, assim, né? A gente tem um protocolo, tem risco, não tem risco. Uma gestação tem um risco muito maior do que usar anticoncepcional, por exemplo. E a gente não fala disso, porque a gente tem aquela ideia
E não é nem só que a gente tem a ideia, é o desejo de todo mundo, que a gestação ocorra de forma redondinha e que o bebê nasça da forma mais saudável. Mas muitas vezes não é assim, muitas vezes a gente precisa interromper a gestação antes do tempo, porque a mãe tem pressão alta, porque o bebê deixou de crescer, tem restrição de crescimento, porque a mãe desenvolveu diabetes gestacional. E aí, esse é um momento bastante tenso, porque a gente tem sempre duas vidas. Na verdade, isso a gente fala também, eu e o Mohamed, que ele nunca trata o câncer de um paciente, ele trata uma família toda. Porque todo mundo adoece, todo mundo está envolvido na doença. Exatamente. Eu sempre disse que já passei essa experiência. E eu também acabo me envolvendo com toda a família, que tá com o quartinho do bebê esperando, com balão em casa quando os pais voltam. Então, a gente, ainda bem que a gente tem muitos recursos hoje em dia, e dentro da obstetrícia, assim, que é uma das minhas áreas, a gente mudou, a história da obstetrícia mudou nos últimos 10 anos. Quando tu teve o Luciano, com certeza era uma outra realidade do que é hoje em dia. Hoje em dia a gente fala mais sobre parto humanizado, sobre respeitar a autonomia da mãe, sobre fazer analgesia de parto, não ter anestesia, fazer uma cesariana que o bebê possa nascer e ir direto pro colo da mãe para sentir o cheirinho e ficar pele a pele encostado no peito da mãe com o corpinho do bebê. Então, assim, acho que a gente evoluiu muito nos últimos 10 anos, positivamente. Mas a gente sempre tem que lembrar que intercorrências acontecem, complicações acontecem e que a gente tem duas vidas para dar conta. E assim, a gente tá estourando o tempo, mas assim, a gente evoluiu muito nos últimos 10 anos. Existem cirurgias, órgãos do corpo que hoje tu consegue fazer uma cirurgia e salvar, que a pessoa tem uma sobrevida, coisa que há muito tempo não tinha. Sim. Que eu ouvi falar, eu estou te fazendo essa pergunta boba pelo seguinte, porque eu ouvi comentários assim, eu tinha um câncer no pulmão e eu tirei um pedaço do pulmão. Isso pode acontecer? Pode sim. Hoje em dia, até algumas doenças, nós estamos num processo de evolução, né? Tanto da parte clínica do câncer, da oncologia clínica, onde a gente consegue identificar alguns genes, né? Vulgarmente umas moléculas, e conseguimos fazer algum tratamento que a gente fala de tratamento-alvo, né, que a gente consegue atacar direto aquele gene, que a gente sabe que causa o câncer, ou que prolifera, na parte cirúrgica também. Aqueles pacientes que a gente sabia que há uns 20 anos atrás talvez fossem ressecáveis, né? Olha, agora a gente tem que dar medidas de conforto para o paciente, a gente consegue hoje fazer algumas cirurgias até mais radicais que assustavam alguns anos atrás, e trazer uma boa qualidade de sobrevida para o paciente. Então, assim, eu sempre me perguntam, o tumor sai? A gente sempre fala, sair, sai. Mas o quanto isso vai trazer de benefício para o paciente, o quanto vai trazer de malefício, que tem que ser avaliado. Né? Mas hoje a gente está muito avançado, desde uma cirurgia que a gente chama de HIPEC, que é uma cirurgia que a gente circula a quimioterapia dentro do abdômen. A uma temperatura de 42 graus, que a gente sabe que Durante a cirurgia, né? Com o paciente. Durante a cirurgia. Para um determinado tipo de câncer, ela tem uma boa resposta. Como outro tipo de cirurgia onde a gente aerosoliza o quimioterápico, então vira um spray dentro da barriga, que essa cirurgia em si não traz cura para o paciente, mas aumenta muito a qualidade de vida do paciente. Então a gente está num progresso, né? Mas claro, sempre respeitando aquilo que a medicina diz, que as evidências nos mostram, sem causar prejuízo ao paciente. Então nós estamos... A qualidade de vida. E uma coisa muito importante que vocês fazem é assim... A Fernanda definiu muito bem que assim é um paciente e uma família toda que acompanha, né? E tem a família toda adoece emocionalmente, fica todo mundo, né? Dependente. E que bom, eu acho que essa também, a gente fala muito de melhoras de tecnologia, disso e daquilo na medicina, mas essa eu acho que é uma melhora muito legal, assim, os médicos todos mais ligados na comunidade, participando das doenças desde o seu início, desde o seu diagnóstico, as redes de combate ao câncer que funcionam muito bem na maioria das cidades, e reuniões com as famílias, entendendo
a gente entendendo melhor a psicologia das coisas. Eu acho que essa é uma mudança, assim, de entender mais o ser humano de Mais forma humano. mais humano, Mais humano. mais intrínseco, é uma coisa que nos acompanha na formação que não acho que era mais difícil antigamente. E sabe, Suzy, tem até uma coisa da Fernanda que é muito legal, assim, e realmente isso me chamou a atenção. Primeiro, quando a Fernanda começou a me mostrar que a obstetrícia não era só um mar de rosas e paraíso. Mesmo eu sendo médico, formado, né? É uma novidade, é uma... E a Fernanda me mostrou o outro caminho da obstetrícia, que é as preocupações da gestação. Mas tem uma coisa muito bacana que eu falo pra Fernanda, tu sempre falei isso pra ela, que bom, né, tu sabe que tu vai tratar sempre da mulher, mas não. A Fernanda trata de muitos homens, dos maridos, tanto o marido feliz que a esposa tá indo pra casa, que manda mensagem pra ela, que horas tu vai dar alta que eu tô preparando a surpresa, desde um marido com uma paciente de risco que tá preocupado e manda mensagem pra conversar com a Fernanda. Então a própria sociedade tá mudando, acho, esse ponto de vista. Tá vendo que todo mundo tem que interagir, e isso é uma coisa muito legal, assim. A Fernanda trata o marido também, isso é muito bacana. E sem querer, estouramos o tempo o máximo, mas assim, ó, sem querer, o meu objetivo quando eu trouxe vocês dois aqui, eu sempre falo errado, eu trouxe vocês dois aqui, era justamente mostrar a parte humana, sabe? Com os medos, com as coragens, com os orgulhos, com as frustrações, que vocês conseguiram em 30, 40 minutos mostrar exatamente, sabe, assim, e tornar essa profissão mais perto das pessoas e principalmente dos pacientes que estão ouvindo. Então, assim, vocês que estão em casa agora, conversem com os médicos, são médicos, aqui são 2 seres humanos, cheios de sonhos, cheios de realizações, inseguranças, né? Então, assim, ó, muito, muito, muito obrigada por vocês terem vindo. Vocês vieram pela primeira vez depois, meio à pandemia, né? A visitar a família e aceitaram. Muito obrigada de coração, independente da intimidade que a gente tem. Eu acho que é muito importante para nós. E eu termino o programa sempre de uma forma com aplausos, né? E enquanto vão passando os créditos, que eu digo que tá passando as letrinhas aqui, e nunca meus convidados enxergam. Agora vocês prestem, já tem 5 sempre das letrinhas. Assim, ó. Os teus aplausos vão para quem, Fernanda? E o Adi também. Eu vou falar os meus aplausos, já que o tema foi todo esse medicina, os meus aplausos vão para os meus pacientes que estão lá em Santa Catarina me esperando de volta. Que bacana, e o teu? E os meus aplausos vão para todos os meus pacientes, familiares, e também vou aplaudir a Fernanda, porque às vezes quando a gente trabalha todos os dias e a gente tem um apoio mútuo um no outro. É importante. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Mas é o que a gente está fazendo aqui no programa. É uma rede de apoio. A gente tem isso no outro, assim. Às vezes a gente fala, hoje a gente não vai falar de medicina, mas isso é inevitável. A gente conversa e um apoia o outro sempre, assim. Isso é muito importante. Ele é da minha família também. Suzy, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. E aplausos, então, os pacientes. Obrigada.